Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, uau, transformador: a coragem compassiva. Sabe por quê? Porque vamos descobrir juntos que ser gentil com a gente mesmo, na verdade, exige muito mais coragem do que aquela autocrítica que já conhecemos tão bem. A ideia é aprender a silenciar esse juiz interno para finalmente, sabe, viver com um pouco mais de leveza. E para começar essa nossa conversa, olha que frase incrível da Preta Gil. Ela captura a pura essência do que a gente está falando. Quando temos a coragem de nos libertar, isso não é só sobre nós. Essa nossa atitude ecoa, sabe? Inspira quem está em volta e cria um ciclo lindo e poderoso de força e autoconhecimento mútuo. Essa reflexão da Preta Gil levanta uma bola, né? Que coragem é essa, afinal? Que força é essa que tem o poder de libertar a gente por dentro e ainda por cima inspirar os outros? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Bora lá então. Primeira parte. O que é a coragem compassiva? Vamos entender o que é essa força e, o mais importante, contra quem a gente está lutando. E o spoiler é: a luta é interna. E esse nosso adversário interno tem nome, viu? A gente pode chamar ele de ditador interno. Pensa naquela vozinha chata, sabe? O nosso crítico mais cruel, que aponta cada erro, fica nos comparando com todo mundo e vive sussurrando no nosso ouvido que a gente não é bom o bastante. É essa voz que nos prende na culpa e não deixa a gente virar a página. E como se não bastasse esse ditador aí dentro da nossa cabeça, hoje em dia a gente ainda tem que lidar com o tribunal digital. É ou não é? As redes sociais, que podiam ser um lugar de conexão, muitas vezes viram um campo de batalha, um julgamento público onde todo mundo patrulha todo mundo, e isso vai nos afastando da compaixão, tanto por nós mesmos quanto pelos outros. Já parou para pensar na coragem que precisa ter só para deixar um comentário gentil no meio de um linchamento virtual? Pois é. Ok, vamos para a segunda parte agora. A gente vai falar sobre os medos da compaixão. Sabe aquelas ideias, aqueles mitos que a gente acredita e que nos impedem de ser mais gentis com nós mesmos? Chegou a hora de desmontar cada um deles. Vamos começar com o medo número 1, o campeão de audiência. Se eu tiver autocompaixão, eu vou me acomodar. Quem nunca pensou isso? Aquele receio de que, se a gente for bonzinho com a gente mesmo, vamos nos vitimizar, vamos estagnar. É quase se eu me perdoar por isso, eu nunca mais vou tentar melhorar. Faz sentido para você? Pois é, só que a verdade é justamente o contrário. A autocrítica, aquela chibatada que a gente se dá, ela nos paralisa. A gente fica preso na culpa. Agora, a autocompaixão, isso sim é um ato de coragem. É ela que nos dá força para olhar para a nossa dor e falar: ok, isso dói. O que eu posso fazer para aliviar esse sofrimento? É ela que nos move para frente. A autocompaixão é o motor da mudança, não o freio de mão. Há outro medo bem comum, o de receber compaixão e parecer uma pessoa fraca, submissa. A gente aprendeu a associar vulnerabilidade com fraqueza. Como se precisar de ajuda, ou até mesmo oferecer ajuda, diminuísse o nosso valor, o nosso poder no mundo. E aqui está o pulo do gato. Compaixão não tem nada a ver com poder ou controle. A essência dela é o cuidado. É conexão humana, pura e simples. Quando a gente entende isso de verdade, aquele medo de parecer fraco simplesmente desaparece. E a gente se abre para essa força incrível. Entrando na nossa terceira parte, crenças que nos aprisionam. Porque, por trás de todo esse medo, muitas vezes tem umas crenças bem antigas, bem arraigadas, que funcionam como grades invisíveis na nossa mente. Vamos dar uma olhada nelas? Olha essa frase. Ela nos lembra de uma coisa básica. Gente, errar é humano. Ninguém aqui é perfeito. E mesmo assim, a nossa maior barreira para ter compaixão, seja com a gente ou com os outros, é essa dificuldade de aceitar que a gente erra. No fim das contas, a gente acaba sendo o primeiro a tirar a pedra, em nós mesmos. E é aí que a gente cria o nosso próprio inferno particular. O problema não é o erro, entende? É o que vem depois, aquele ciclo vicioso de culpa, autopunição, de ficar remoendo aquilo sem parar. Isso nos impede de fazer a única coisa que realmente importa, que é aprender com o que aconteceu e seguir em frente. A compaixão é a chave que quebra essa corrente. Outra crença que paralisa muita gente é aquela ideia do é o meu karma, não adianta fugir, como se fosse uma sentença, sabe? Uma dívida que a gente tem que pagar com o sofrimento. E aí a gente simplesmente aceita a dor como se ela fosse um destino inevitável e não uma condição que a gente pode sim tentar aliviar. E é aqui que a compaixão entra para virar o jogo. Ela é a coragem e a sabedoria para agir. É a gente entender que sim, o sofrimento existe, faz parte da vida, mas a gente não precisa ser um espectador passivo disso.
Temos a capacidade, e eu diria até a responsabilidade, de procurar formas de aliviar a nossa dor e a dor de quem está perto. E aqui, gente, uma distinção super importante. Compaixão não é a mesma coisa que amor. Aquela pressão de amar a todos às vezes parece uma meta impossível, né? Mas a compaixão é muito mais pé no chão. É sobre ser sensível ao sofrimento e ter a motivação para fazer algo a respeito. Você não precisa amar uma pessoa para ser compassivo com ela e desejar que o sofrimento dela acabe. Isso não é libertador? Bom, já entendemos o que é, os medos, as crenças. Agora vamos para a parte mais importante, a parte prática. Quarta sessão: como começar a praticar. Como a gente traz essa liberdade toda para dentro do nosso dia a dia? Então vamos lá, um passo a passo bem simples, mas super poderoso. Passo 1, respire. Parece bobo, mas não é. Respirar fundo acalma seu sistema nervoso, te tira daquele modo de luta ou fuga. Passo 2, acolha a sua dor. Ao invés de brigar com o que você está sentindo, só reconheça, dê nome. Estou sentindo tristeza, estou sentindo raiva, sem julgamento. Passo 3, questione. Vire um detetive dos seus próprios pensamentos. Essa voz crítica, de onde ela vem? Isso que ela está dizendo é um fato ou é só uma história que você se conta há muito tempo? E por último, passo 4, o decisivo, haja. Escolha uma coisinha, por menor que seja, que você pode fazer agora para aliviar esse desconforto. É aí que a mágica acontece. E para te ajudar a continuar essa jornada, eu quero deixar aqui algumas perguntas para você refletir. Pensa nelas como um guia, um ponto de partida para sua autoavaliação. Não tem resposta certa ou errada, tá? O convite é para você tirar um tempinho, olhar para dentro com honestidade e, o mais importante, com muita compaixão por tudo que você encontrar aí. No final das contas, a coragem compassiva nos dá as chaves para destravar as prisões que a gente mesmo construiu. A prisão do perfeccionismo, a do medo do que os outros vão pensar, a da culpa. A jornada para a liberdade começa com uma escolha, um primeiro passo. Então a pergunta que fica é: qual prisão você vai escolher destravar hoje?